Olá, boa noite. Meu nome é Gilmar Fernandes, sou o diretor do Clube CP Tiro, localizado aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Obrigado a todos pela presença. Meu amigo Gladstone, Fagner Diniz, do Clube Diniz, Matheus, Sângela. Eu já vi que está aqui Alessandro Nascimento, já está por aqui. Daqui a 5 minutos a gente entra. Leandro Haas, Geaco. Hoje o nosso convidado é o mestre, meu amigo, Alessandro Nascimento, atirador do estado do Pará. E Alessandro está apressado. Meu amigo Alessandro Nascimento, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma satisfação tê-lo aqui na live do CP Tiro. Uma honra. A honra é toda nossa, grande Gilmar. Um grande abraço para você, meu amigo, para todos os nossos amigos que estão aí falando conosco, conversando conosco, mandando suas perguntas, nos prestigiando aí nessa live. É um grande prazer revê-lo, meu nobre. Satisfação minha. Inclusive, a gente ia participar de uma prova esse ano aí no Pará, não é? Seria agora em junho, por sinal, não é Semana isso? que vem. Semana que vem. Ô, cara, não lembra, não lembra, não lembra. Não é legal você ficar lembrando isso. Seria semana que vem. É muito triste isso, porque a essa altura a gente já estava discutindo as pistas, né? A essa altura todo mundo já se organizando, fazendo os últimos acertos, os últimos ajustes para participar da prova aí no Pará. Aliás, as últimas etapas que houve no Pará, em Santarém, eu fui a todas, né? As últimas 3 etapas. E eu acho que esse ano vocês iam fazer a 2015, maior etapa. 2015 foi a final do Brasileiro, foi a nossa primeira etapa aqui. Fizemos elas temáticas, não sei se você lembra, cada Lembra? pista tinha alguma coisa da nossa região cultural, né? Por exemplo, tínhamos a pista do Boto Cor-de-Rosa, tínhamos a pista do Boto Tucuxi, que há uma festa aqui na nossa região, em Alter do Chão, que é o Sairé. Então, nós fizemos uma pista para cada uma regionalidade nossa. Aqui tinha uma casa de farinha, tinha A um... casa de farinha, por sinal, o RO de lá era Chicão. Da pista Boto Rosa, eu acho que era Paulo Irã e outra pessoa. Ainda lembro da galera que trabalhou. Sênio tinha trabalhou, uma eu na acho que foi. canoa. Tinha Hã? uma na canoa também. Tinha da canoa com a vara lá, né? Muito É, legal. E a outra foi em 2017. Sediamos também aqui uma etapa da região norte. E agora, 2020, né, iríamos sediar outra etapa, mas infelizmente vai ficar para a próxima oportunidade. eu lembro da última etapa, inclusive, foi quando foi lançado algumas coisas lá de Dr. Fida, né? É verdade. Roger veio aqui com toda a equipe dele, foi muito legal. É, me lembro, me lembro. E aí, meu amigo, como é que estão vocês aí nessa pandemia? Como é que estão os treinamentos? Meu amigo, estamos saindo de 2 lockdown sucessivos, 2 semanas de lockdown aqui, e hoje terminou o rodízio de CPF aqui em Santarém, né? No estado do Pará, nós tivemos muitos e muitos casos, a situação foi bem complicada. Agora, a gente nota que a curva está começando já a declinar. Então, acredito que o pior já deve estar passando. Situação muito complicada, né? Como em todo o país, como em todo o mundo, né? Muitas pessoas perdendo seus empregos, muitos empresários. Eu sou contador, tenho um escritório de contabilidade aqui, a minha profissão é essa. E vi muitos clientes com necessidade, né? Passando necessidade. Tenho clientes que já estão já há quase 3 meses fechados, né? Sem poder abrir, que é a questão dos bares, restaurantes. Mas vamos passar por essa, né, meu amigo? Vamos passar por essa dando glórias a Deus. Esperar que a gente saia mais forte, né? Fortalecido, isso aí. Já está aqui com a gente aqui o amigo Álvaro, lá da Bahia. Meu grande amigo Álvaro, um beijo.
Por sinal, vocês são da mesma divisão. Ele tem também uma stand ungida como a sua, não? Tem sim, a minha tá aqui, ó. Olha, olha. Uma das, né? Essa daí? É, uma das. Uma das. E aí, meu amigo, vamos começar. Há quanto tempo você tá no tiro prático? Gilmar, eu comecei a atirar em 2013, quando a gente inaugurou o nosso clube aqui em Santarém. E eu comecei a atirar. Naquela época, como muitos, né, fui para Light. Estava na Light, estava atirando com uma G25, uma Glock. E depois essa arma passou para minha filha, né? A Ana Camila começou a atirar com ela. E aí daí eu fui para Imbel. Comecei a atirar com uma Imbel customizada e até que eu passei para STI, estou com ela até hoje, né? Então, 2013, para você ter uma ideia, eu pesava 106 quilos. Foi o meu maior peso, né, até hoje. Depois que eu conheci o IPSC, o tiro prático, eu comecei, então, a focar, a treinar, a me dedicar mesmo, de verdade. Com o clube aqui na nossa cidade, ficou mais fácil, né? Porque treinar sem ter um clube próximo é muito complicado. Então, comecei a emagrecer, comecei a correr, comecei a pedalar, procurei um nutricionista, procurei também uma nutróloga, né? E a gente fez um trabalho muito legal. De 106 quilos, eu fui para 87 quilos. Qual é a sua altura? Emagreci. 1,82. Tá. E aí comecei a emagrecer juntamente com alguns amigos, né? Com a Laércio e o Misael. E aí cheguei aos meus 87 quilos e fiquei nessa faixa aí até 91, 92 quilos. Então, trabalhei muito forte nesse período aí para poder tentar chegar aí ao nível do Álvaro, né? E de outras pessoas aí A que a galera gente é dura, inspira, né? a Nosso galera é mestre dura. Lúcio. Sim. Então, comecei em 2013, né? Tive uma evolução assim muito rápida, né? E se a gente tiver oportunidade, a gente vai contando um pouco aí dessa evolução ao longo dessa nossa live. Quando você começou, não tinha um clube ainda aí, né? Não, eu me filiei num clube lá em Belém do Pará. Eita. E daí eu tenho uma propriedade rural aqui. Eu fiz um stand lá particular, homologuei o stand particular e comecei a atirar lá. Mas naquela época eu não conhecia ainda o IPSC. Atirava apenas tiro de precisão, tiro ao alvo apenas. Bala em Daí, barranco. basicamente. Daí meus amigos começaram a ir lá na propriedade, começaram a ver que a gente estava começando a atirar e tal, e surgiu então a ideia de fundar um clube. Então a gente montou uma turma aí boa, né, de pessoas que gostam de arma de fogo, gostam de praticar o esporte, e a gente então inaugurou o nosso clube de tiro Tapajós aqui em Santarém, que hoje nós temos lá 18 pistas de IPSC, uma pista de trap americano, inclusive temos uma turma de trap muito legal, muito forte, comandada pelo nosso amigo Sidney Bauman, e temos uma pista de fuzil de 300 metros de linha de tiro, né? O clube está dentro da floresta, praticamente. Temos uma área de 136 hectares. Fica apenas 11 quilômetros aqui de casa. Eu vi Então é dizer que muito vocês rápido de ir pagam, eu lá vi dizer que treinar. vocês pagam todas as despesas do clube só com açaí lá. Cara, um amigo seu andando disse assim: olha, aqui ele tira tantos sacos de açaí, ali ele tira mais tantos sacos, e na volta ele tentou contar a mesma história. Eu disse: cara, não aguento mais essa história, não. Eu já decorei a quantidade de sacos de açaí que eles tiram aqui. Seu amigo cearense aí, seu É amigo. açaí e cupuaçu. Cupuaçu também, você conhece, né? O cupuaçu? Conheço. Muito bacana. Prova de vocês muito organizada, prova muito técnica, né? Desde a primeira que eu já fui. Na primeira eu sofri muito aí, tinha pouca experiência, o clima bem duro, né? Na segunda já fui mais maceteado, já fui mais tranquilo. Essas coisas que é normal em competição, não é isso? As etapas de vocês aí, me parece que os deslocamentos de vocês são bem grandes, né, para fazer uma etapa.
Sim, o estado do Pará, ele tem dimensões territoriais, né, continentais praticamente. Nós temos um estado muito grande e temos poucas opções de locomoção. Por exemplo, temos uma cidade aqui que eu vou sempre lá competir, que é Novo Progresso. Ela fica a 600, pouco mais de 600 quilômetros. E quando a gente começou a ir lá, tinha uns 400 de estrada de chão, que é a famosa BR-163, né? Temos também outros clubes, por exemplo, lá em Paragominas, lá em Parauapebas, que é no sul do Pará, mas mais lá para a região norte, né? Nordeste, aliás, do estado, onde temos que ir para Belém do Pará e de Belém pegar outro voo para ir para Parauapebas, por exemplo. Então, assim, é muito grande o nosso estado. Mas, olha, não é pela dificuldade da dimensão, do tamanho do estado, que o tiro não tem evoluído aqui. Pelo contrário, o nosso tiro evoluiu muito aqui no estado do Pará. Muitos novos adeptos, muitos clubes surgindo aí, clubes de qualidade, que têm participado dos campeonatos, tanto nossos estaduais como campeonatos nacionais. Clubes igual de Santarém, de grande porte, que tem muitas pistas, né? Nossa única dificuldade realmente é o tamanho do estado. Tem muita dificuldade de locomoção. Mas o povo aqui é animado, o povo daqui, Caboclo do Pará, não nega fogo, não. Tá em É, todas. a gente até entrou nesse ponto aí, porque com as dificuldades que são de distância aí no Pará, não é fácil para o sujeito competir em alto nível como vocês competem aí, né? E você se sagrou campeão da stand da divisão dura no Brasil em 2017, né? E vem participando de campeonatos na América do Sul e até a nível de América do Norte, Mundial, etc. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória. Tem o seu amigo Falconeri aí, parabenizando. Dália falando da sua recuperação, vamos falar também, né? O quão foi dolorido, né? Sua cirurgia de joelho Sim, e tal. Fica à vontade é aí. isso mesmo. Bom, um abraço para a Dália, um abraço para o meu amigo Falconeri. Gosto muito de vocês. Quando eu comecei a atirar em 2013, né, como eu falei, atirava na Light, logo depois passei para a Standa e me apaixonei pela divisão e estou nela até hoje. Em 2016, eu consegui ficar entre os 4 melhores do ranking nacional e consegui minha vaga lá para o Mundial na França, que foi em Châteauroux. Então, treinei bastante, tive o prazer de ter uma equipe muito maravilhosa junto comigo. Só para não perder o seu raciocínio, naquele ano que você treinou muito, você deu quantos disparos no ano do Mundial? Incluindo o Mundial. Olha, para a gente aqui no Brasil parece muito tiro, né? Mas para os atiradores de ponta internacional é pouco demais. Eu dei naquele ano algo em torno de 60 mil tiros, o ano inteiro. Então, investimento muito alto, muito treino, muito tempo, muitos recursos. E realmente para chegar nesse nível aí, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Naquela época, eu treinava. Naquela época, vamos dizer, viu? Naquela época, vamos dizer, 2017. Sim, Para as pessoas não imaginarem que faz muitos anos, né? é. Eu dei um pouco uma reduzida depois disso por conta dos problemas que surgiram no joelho, né? Tive que dar uma diminuída na intensidade dos treinos. Mas naquela época eu treinava segunda-feira na cidade, terça-feira ia para o clube de manhã cedo, Na quarta-feira cidade, treinava na cidade que você fala é o físico, né? físico, exatamente, que é muito importante na preparação de qualquer atleta, né? Sim. Temos que ter um condicionamento físico impecável para aguentar. Nós não sabemos o que vamos enfrentar nas pistas de PSC, mas uma coisa é certa: se tiver muito deslocamento, você tem que ter um bom condicionamento físico, fôlego, para não chegar no posto de tiro ofegante, cansado, para efetuar os disparos. Além disso, o IPSC é uma maratona, né? É uma Verdade. maratona. Você imagina lá em Châteauroux, na França, foram 5 dias, mas 4 dias de tiro. Nesses 4 dias, você tem que estar
você tem que manter o nível ali estável, do primeiro ao último dia. Regularidade. Regularidade, exatamente. IPSC é regularidade, é uma maratona. Então, eu treinava na cidade, treinava muito a parte funcional, parte de condicionamento físico. Na verdade, ainda treino, né? Mas não com tanta intensidade assim. Agora, depois dessa quarentena, já estamos com toda a programação dos nossos treinamentos daqui para frente. Então, eu treinava segunda, quarta e sexta na cidade, muito treino também a seco, né, que é muito importante. Você ter suas obreias na sua parede ali, para Qual você a sua treinar em rotina de casa. treinar seco? Sua rotina? Tempo, dias, semanal? Semanal, olha, se você conseguir treinar pelo menos meia hora, para mim é o ideal. Se você cansar muito, você já ultrapassou ali o ideal. Treino não pode ser cansativo. Exemplo, quando eu vou para o clube treinar, atirando, eu faço 200 disparos. Só, nada mais que isso. Eu já cheguei para o clube, dá 1.000 disparos num dia. Isso não é produtivo. A gente vai aprendendo com o tempo. O que Sim. é produtivo é você saber o que você vai treinar, focar naquilo ali e treinar aquilo ali. Então, se você fizer os 200 disparos focados, né, não é atirar à toa, é sabendo o que está fazendo, é excelente, não precisa mais que isso. Eu aprendi isso ao longo desses anos todos. Então, eu vou terça, quinta e sábado para o clube treinar. Entendeu? Saio daqui de casa às 6 horas da manhã, 8 horas eu já estou de volta, já pronto para ir trabalhar. Já faz meio que uma adaptação para campeonato, né? Porque começa cedo. Campeonato brasileiro, pelo menos, de 4 horas da manhã já está todo mundo no restaurante, né? É Dependendo verdade. do lugar, né? Dependendo do Sim, lugar. sim, 4h30 já está todo mundo se aprontando. sim. Com relação ao treino a seco, né, como eu falei ainda há pouco, meia hora por dia, eu acho que é suficiente, é ideal. Nós não temos hoje a nossa correria do dia a dia, não temos tanto tempo assim para estar treinando. Mas você tira ali 15, 20, 30 minutos para você pegar a memória muscular. Eu acho que a memória muscular ela é muito importante no IPSC. Você tem que conseguir fazer uma troca de carregador, por exemplo, de olho fechado. Quando você conseguir fazer de olho fechado, a memória muscular ela já está presente no seu treinamento, né? Então, o treino a seco ele é muito importante, principalmente por conta de recurso, né? Atirar é caro. No Brasil, atirar é muito caro. Então, quando você treina a seco, você já elimina uma boa parte do que você teria que fazer lá na pista. Às vezes no sol quente, né? Às vezes atirando, perdendo tiro. Então, basicamente, treino a seco, treino de condicionamento físico e treino no clube, 200 tiros é o suficiente. Então você dá uma média de 600 disparos por semana. Real. No sábado, como eu tenho um pouco mais de tempo, normalmente eu dou um pouco mais de tiros, mas nunca ultrapasso 400 disparos, nunca. É muito raro ultrapassar 400 disparos. Mas é mais ou menos isso, 600 a 800 tiros por semana. Média de. Tendo competição normal, vai para aproximadamente 4.000 disparos mês. Sim. Agora um detalhe, como eu te falei, a minha arma é ungida, não quebra. Eu não acredito Com nisso. tudo isso, não quebra. Eu Eu não estava acredito pensando, nisso. naquele dia, na live passada, eu fiquei pensando, cara, será que o pessoal vai acreditar mesmo? Eu não Não vai. sei se é por conta da fórmula que eu uso na recarga, né? Realmente eu não sei, mas eu atiro com ponta de 200. Eu utilizo uma pólvora a 217, que ela queima um pouco mais lento. Então, teoricamente, você tem um tiro um pouquinho mais suave. Eu nunca atiro com fator acima de 174, 175. Nunca. Nunca, 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 nunca. Não existe essa possibilidade. Então, não sei se é por conta disso. Entende? Mas Pouco crimp. um crimp, puxa, um crimp normal que eu faço. Não,
Então, Com não canto sei, vivo, realmente. cantinho vivo lá no estúdio, né? Eu acho que a arma é ungida. Rapaz, eu acho que tua arma é ungida. Mas assim, eu conversando com o Fiol uma vez, que a gente atirou junto no mesmo squad, né? Eu, você, Fiol, o Zamba, né? E assim, Fiol disse assim, minha arma, eu acho que ele falou 30 anos, não me recordo se a arma dele tinha 20 anos, 30 anos, ele disse assim, mas é só o número, né, Fiol? Ele disse, só o número. E aí eu fazendo, consertando, e essa é a grande vantagem, né? Eu tenho as peças de reposição dela, né? Porque, obviamente, já troquei um SI, um desconecto, já troquei um cão também, mas são coisas que desgastam realmente naturalmente. Isso aí é normal. Desgasta naturalmente. Então, você tem que estar dando manutenção. Você usa a Mas, mesma arma para treinar e competir? olha, ano passado eu usei duas armas, tá? Uma para treinar e outra para competir. As armas idênticas. O meu Deus, o Zeca Simões fez essas armas para mim, então nós Aí, aí, fez idêntica, né? aí Na eu verdade, o Zeca, desde quando eu comecei, o Zeca cuida das minhas armas, né? Meu amigo, meu patrocinador também. vale fazer um registro aqui. Eu, no meu ponto de vista, é o melhor. Eu não conheço a maioria, evidentemente, mas daquilo que eu conheço, da pessoa que eu converso, como armeiro, como pessoa, como parceiro, né? E participa das competições, porque tem muitos armeiros bons, né? São muitos armeiros bons, a gente não pode dizer que não são bons. Mas quando você tem um armeiro que atira, que é o caso de Zeca Simões, né? Que vai para a competição, que conhece a arma, que mexe, isso faz uma diferença muito grande. Ele vai entender a cabeça do atirador, o que é que o atirador quer na arma, né? Isso é um diferencial muito grande. Não, sem dúvida. Eu gosto muito do trabalho do Zeca e tenho total confiança nele. Então, ano passado, eu treinei com uma arma e atirei com outra. Agora, para as nossas condições aqui no Brasil, talvez não há essa necessidade, né? De treinar com uma e atirar com outra. Basta dar manutenção, não fazer uma carga muito elevada acima ali do limite, né? Há um clamor entre os atiradores da Standard de tentar baixar esse fator de 170 para 165. Vamos falar sobre isso, Alessandro, porque na verdade é o seguinte, na época a gente já conversava, dizia o seguinte, vamos baixar o fator da standard de 170 para 160, como é a Open, né? Hoje nos Estados Unidos a UPSA é 165, né? Então, para que conservar um pouco mais a arma, né, e tudo mais. Então, quando você faz uma recarga de 170, você tem que aumentar aí pelo menos mais para 174, 173, para De você 3 a não correr 5, o né? risco, não correr o risco de o fator nem cair, né? E também nem aumentar muito. Mas, poxa, já vi arma de colegas dando 190 de fator lá no Já, cronógrafo, já vi também. 180 de fator no cronógrafo. Então, se você atira Mas, muito desse e já jeito, viu quebra. também aqueles que dá 140, né? Sim, sim, sim. Poxa, a arma não vai aguentar, obviamente não vai aguentar, ela quebra dessa forma. Então, acho que não sei se é por isso que eu não tenho esse tipo de problema. Eu tenho duas máquinas aqui, Dillon, uma delas é exclusiva para minha munição, para tanto a minha munição de treino como a minha munição que vai para as provas. Então, tem uma máquina regulada que eu não troco os DAI dela, não mexo nela para nada. Tá com Então, rosca travada. somente quando troca de lote de pólvora, né, que é outra situação. Se você trocar o lote de pólvora, é batata, vai dar diferença, ou para mais ou para menos. Então, na stand, a gente tem que estar ligado, né, nisso. Então, eu faço cronógrafo praticamente todo mês. Mesmo sendo o mesmo lote de pólvora, eu faço crono todo mês. Entendeu? Normal. Se não quiser ter problema, tem que ir por aí mesmo, né? Sim. Além do que, nos cronógrafos, nas provas, a gente não sabe qual cronógrafo vai ser, não tem um padrão. Às vezes tem um cronógrafo que ele não é digital
e você tem um pouco de sombra ou um pouco de reflexo do sol. Aqui, quando eu faço o crono, se tiver algum reflexo de sol diferente ali no crono, dá diferença. Então, você não sabe o que vai encontrar nas provas. Então, basicamente, você tem que ter muito cuidado quanto a isso. Eu vejo pessoas indo para a prova sem fazer crono, ou fez o crono depois que fez todas as munições, aí já vai para a prova com a cabeça perdida, Já vai tenso, né? Vai já tenso, vai né? tenso. E o fator psicológico nas provas é muito importante. Muito importante. E tem aquela avaliação, né, que você faz. Eu vou para uma região que o clima é diferente, é mais quente, é menos quente, é frio, é úmido. Tudo isso dá diferença. Principalmente quando você vai com a munição cravada ali, como tem gente que vai, né? 171, né? 170,4. Eu tenho um amigo aqui que, Ave Maria, faltava pouco me matar do coração. Não, deu 170,4, Gilmar. Olha, eu tenho 8 munições, não vai dar errado. Mas Não vale a pena arriscar. Você fazer uma viagem, você ter gastos, você ter uma prova importante para participar, pensando justamente numa falha que você teve na sua máquina, ou no lote de pólvora, ou você falhou em algum momento. Então, não pode, nós não podemos ter esse tipo de preocupação nas provas, né? de jeito nenhum. Uma Ô, das dos treinamentos, né, da nossa preparação é exatamente a psicológica. Então, você tem que ir para a prova totalmente despreocupado com equipamento, com munição. Você tem que estar apenas focado na prova, focado em fazer um bom trabalho, em como é a ser. sua semana pré-prova? A minha semana pré-prova é uma semana, puxa, normal. Na verdade, eu acho que se você não treinar ao longo do tempo, não adianta nada você treinar na semana da prova. Então, é uma semana normal como as outras. Eu vejo pessoas dando 1.000, 2.000, 3.000 tiros na semana da prova. Uma vez o Lucimar me falou que não adiantava você, 2, 3 dias antes da prova, treinar. Adianta você ir lá apenas para descarregar a adrenalina, mas não treino. O treino você tem que fazer ao longo de toda a sua vida de atirador, entende? Então, agora, uma coisa que eu aprendi com o Jaiminho, no curso que eu fiz com ele, os preparativos pré-prova. Esses sim são importantes, como principalmente a alimentação, dormir bem, dormir cedo, entendeu? Não ficar ansioso. Você tem que deixar de lado o álcool, você não pode estar bebendo em pré-prova, no decorrer da prova também, porque isso vai diminuir o seu reflexo. Então, eu me preocupo mais com a preparação ali na prova, nos dias de prova, sexta, sábado, domingo, do que na própria semana anterior, porque na própria semana já é uma rotina nossa, entendeu? Você come novidade? Por Não exemplo, entendi? a gente sai daqui para o Pará, e a gente chega no Pará e tem assim, pato tucupi, peixe não sei das quantas. Pô, não vou comer, cara. Não vou comer. Porque o meu organismo não está adaptado para esse tipo de comida. Você tem isso também, não? Eu não. Se for no domingo pós-prova, pode botar até cru que vai. Ah, depois da prova vale tudo. Falo antes. Sim, Ali, mas você vai não tirar pode sábado, domingo, exagerar. chegou na quinta. Não pode exagerar. Eu não exagero. Não, vamos comer um negócio diferente. Eu vou, mas em poucas quantidades, né? Imagina você ter um problema intestinal pré-prova, acabou a prova. Então, quando a gente está atirando ali num nível como a gente tem atirado, cara, às vezes um delta fez a diferença. Você perdeu a prova por um delta, né? Por um Verdade. Charlie, por um alfa menos, por uma penalidade. Então, você passa a prova todinha ali sem errar. No final, você teve um descuido ali, você meteu, ao invés de um alfa, você meteu um delta. Aí você ficou
primeiro lugar ficou com 100%, você ficou com 99,8, 99,9. Meu Deus, joguei a prova no mato. Meu amigo, perdi a Então, prova naquele delta. Caramba, não, isso, vacilei. isso já aconteceu muito comigo e com Mas vários já outros ganhou colegas. também, assim, né? Então, assim, eu não exagero, não exagero, entendeu? Não saio, não vou por aí para curtir a noite, essas coisas, não. Eu estou em prova, é prova, e ponto final. Nada de Alessandro, chegar tarde, entendeu? eu acho que a galera despertou muito para o seu nível quando você venceu uma das provas mais difíceis que eu vi. Vitória. Aquela Foi. da miserável pista 11. Foi a minha primeira medalha presidencial, foi lá. Lembro disso. Foi uma Lembro prova disso. muito difícil, Dia das Mães. Fiz um vídeo naquele dia para minha mãe e mostrei a medalha para ela. Eu me emocionei muito naquele dia. Foi uma prova super, super técnica, super difícil e uma maratona, né? Uma Foi. maratona. E graças a Muito Deus difícil aquela prova. Muito difícil. Muito difícil. A gente já se conhecia, né? A gente já batia papos e tal. E eu me lembro que você estava muito focado, estava bem naquela prova, né? E acabou tendo o resultado que você teve. Alessandro, a sua maior referência na Standard? Ou você não tem uma Não, escola, uma tem pessoa? sim. Tenho muitas referências, muitos amigos que atiram muito bem. Eu gosto muito, muito de atirar com o Lucimar, com o mestre Luci, meu professor, meu amigo particular. O Álvaro Neto, sem comentários, toda a prova a gente se combina para atirar juntos, né? Para a gente. Porque o que é que eu penso? Não sei se você lembra, mas antigamente os squads eram formados pelo ranking, Isso. Os super entendeu? squads, né? Exatamente. Tem seu lado ruim, mas tem seu lado bom também. O lado bom é que você tem as outras pessoas que estão no seu nível e você está na pressão ali de uma prova com pessoas no seu nível e você está se forçando a melhorar, a subir mais um degrau. Então, eu gosto de atirar com pessoas que têm um rendimento melhor que o meu, para que eu possa também me superar. Eu tenho que ter esse referencial. Eu tenho que atirar com pessoas com um nível maior que o meu para que eu possa evoluir. Então, eu sempre combino com o Álvaro, sempre combino com o mestre Luci, para que a gente atire junto. O Fió, a gente sempre atirou Pô, junto. Aprendi que muito com o saudade do Fió. senhor. Muita saudade do Fió. Atiramos muito juntos. E atirei muito com o Igor Zander, que eu acho um atirador excepcional também. Muito. Então, tem muitas pessoas, o próprio Rostiro, o Hilbert, né? Gosto muito de atirar com ele também. Atirou com César? César Castro? Cezinha, referência para todos nós, também gosto muito do César. Enfim, são pessoas que dispensam comentários, né? Então, gostei muito de atirar com o Titela, né? O Ele está Titela aqui na atirava na nossa live, Standard. viu? Sim, Mário um abraço, amigo Neto, Titela. tá aí o Guilherme Scott. Guilherme Scott, grande amigo, atirei lá no clube dele, no Orion, né? Muito legal, gosto muito dele, da Gente Bia. muito boa. Isso. Então, essas pessoas, cara, são. Se a gente aprende muito atirando com eles, tem muitos segredinhos que a gente só aprende assim, com esses caras. O pulo do Entendeu? gato, né? O pulo do gato. Cara, eu sou muito observador. Eu fico observando muito, muito, muito as pessoas, sabe? E essa prova lá de Vitória foi muito interessante por isso. O Álvaro estava no nosso squad, o Fió estava no nosso squad, o professor Lúcio estava no nosso squad. Então, um entrava na pista, fazia uma pista excelente, aí já botava pressão no outro. Aí depois você tinha que entrar na pista. Se você deixar a pressão entrar na sua cabeça, você não consegue fazer uma boa pista. Então, essa preparação psicológica ela é muito importante. Você tem que ter controle emocional. Uma coisa interessante, Gilmar, que
eu descobri ano passado, eu não estava vindo no início do ano com bons resultados, né? Não estava vindo com bons resultados. E eu descobri que eu estava com uma disfunção na tireoide. E essa disfunção na tireoide, ela estava me causando muita ansiedade, não estava conseguindo dormir direito. E eu descobri isso já no final do ano, duas 2018. semanas, 2 semanas antes da final lá em Viamão. Sim, 2019, isso. Sim, ano passado. E então eu fui com o médico referência aqui, e ele falou, e eu falei para ele, cara, a gente que gosta de atirar, que gosta de praticar o nosso esporte, a gente é apaixonado. O esporte faz parte da nossa vida. Sem ele, parece que a gente não consegue continuar, né, trabalhando bem, vivendo bem. Eu tô vendo a hora, Então, eu tô vendo a hora o Tito ser diagnosticado como doença. eu vou mudar a sua palavra, paixão. Pura Paixão, paixão. paixão. Então, eu descobri essa disfunção e eu falei para o médico viu nos meus olhos que aquilo era importante para mim. Igual a minha nutróloga, semana passada também ela falou, a minha nutróloga falou, olha, eu Pode falar o vejo que nome você... delas aí, do povo. Pode falar o nome. Doutora Katrina, da Endovita. É, Então, Catrina é nome como é que chama? De ciclone, né? Lá dos Estados sim, Unidos. sim. Deve ser Tem forte até. meu personal também, Caleb, que cuida de mim aqui, gente boa demais. Hoje tivemos uma reunião, inclusive, para as nossas metas, né? Vai Enfim, falando o nome do povo que é importante, para a galera ficar sabendo aí, né? então, o médico descobriu, me passou um medicamento e eu comecei a tomar ele 2 semanas antes da prova, para regular de novo a disfunção na tireoide. Amigo, eu cheguei lá em Viamão totalmente equilibrado emocionalmente, Confiante. psicologicamente, confiante, sabe? E o Álvaro estava comigo, o Álvaro já estava campeão brasileiro. Mas eu precisava ficar entre os 4 para poder conseguir minha vaga para o Mundial da Tailândia, né? Sim. E eu não vinha de bons resultados, não vinha de bons resultados. Então eu fui para aquela prova para fazer uma boa prova. Então, para você ver, o que eu estou falando com isso é com relação ao nosso estado emocional. O nosso estado emocional nas provas tem que estar perfeito. Porque você vê o seu concorrente entrando e fazendo uma boa pista, se você internalizar aquilo, você não consegue fazer uma boa pista. Então eu entrei concentrado em Viamão na primeira e saí na última pista concentrado. Eu só venci aquela prova na última pista. Entendeu? Então, assim, o que o Jaiminho me ensinou, tem que manter ali o nível. Você não pode oscilar em cima e baixo, em cima e baixo. Né? Regularidade. E foi uma prova, regularidade, foi uma prova para mim excepcional e graças a Deus consegui a minha vaga para o Mundial na Tailândia. Esse ano não vai ser possível mais, né, porque foi adiado por conta da pandemia, mas se Deus quiser ano que vem, vamos estar lá preparado para fazer um bom trabalho, né, para a nossa equipe brasileira. Alessandro, quando você começou em 2013, deveria ser pouca gente aí no tiro prático, não é isso? Aqui no nosso estado, sim, eram poucas pessoas, poucos clubes, né? Eu lembro que eu chegava no alvo de PC e dava 10 tiros no alvo. Dava 10 tiros e ainda olhava para corrigir, né? Ver se faltava alguma coisa, né? Não tinha Faltava ninguém um... para ensinar, para fazer Não, curso. não, Então, não, não. meio que você desbravou isso, né? Exato, é. Daí trouxemos o Lucimar para cá, né? O mestre Luci, deu um curso aqui para gente. E daí eu comecei a aprender muitas coisas, né, com o Lucimar. Comecei a Curso focar. básico, foi curso básico? O Lucimar ele não tem curso básico e avançado. Sim. Ele fala que ele vai de acordo com o nível dos atletas, né? Se o nível for aumentando no curso, ele vai embora, entendeu? E depois eu trouxe o Jaiminho aqui com o seu Roberto, pai dele, e deu também aquela afinada na gente. Isso já Agora é o quê? sim, 2016, 2015? o Jaime, eu acho que veio aqui em 2016. O Lucimar, se eu não me engano, veio em 2014 ou 2015, por aí assim.
Agora, eu olho muito outros atiradores e vou pegando um pouquinho de cada um e vou fazendo a minha técnica. Agora, sim, o que eu faço? Eu anoto tudo. Quando eu faço esses cursos, eu anoto tudo. São detalhes que fazem toda a diferença, né? Uma chegada no posto, a saída no posto, o alvo que você chega, o alvo que você sai, entendeu? A firmeza na mão. Por exemplo, lá no Mundial da França, eu cheguei lá com uma empunhadura e saí de lá com outra. Eu cheguei lá 70-30 e saí de lá com 50-50. Então, a partir daí, a minha empunhadora é Fechando ou da 50-50. frente para trás? Tanto travando como de trás para frente. 50% Alavancando. exatamente. Então, na estanda você tem que ter um pouco mais de força na mão, né? Para poder segurar um fator de 170. Né? Mas a STI ajuda bastante. Ajuda, ajuda muito. Eu gosto da STI, inclusive sou patrocinado pela STI, né? E não tenho o que reclamar. Faço alguns pequenos ajustes, porque todos nós precisamos ajustar as armas para Ah, tava nós. faltando você falar a palavrinha. Agora eu entendi o ungido. É o patrocínio STI. Tava faltando isso. Sim, sim, graças a Deus a STI nos ajuda, nos patrocina, né? Olha aí, seu presidente aí. O nosso Ah, presidente do VTP aí, Demetrio. grande abraço, Demétrios. Demétrios também me ajuda muito lá na Tacticalgia, graças a Deus. E então voltei de lá da França, né, com 50-50. Depois fui para disputar o Pan-Americano na Jamaica, né? Uma prova também dificílima, clima muito quente, nossas armas foram apreendidas, né? E tive o privilégio de ter como parceiro de equipe, né, o nosso mestre Lucy, o Luizinho, o saudoso Luizinho que nos deixou nesse ano, Mato né? Grosso, né? Exatamente. O Eduardo também, lá do Rio Grande do Sul, meu grande amigo, né, que inclusive me ajudou muito na minha cirurgia lá em Porto Alegre, né, do joelho. Logo depois que cheguei do PAN, eu fui para essa cirurgia. E no PAN nós tivemos o privilégio de ser bronze lá, né, no overall, fiquei em terceiro, e a nossa equipe foi prata. Então foi uma prova também muito difícil, muito, muito difícil, um país complicado, né, para se entrar com armas e permanecer. Nós só tínhamos acesso às nossas armas na prova. Terminou a prova, entregava as armas para o exército e só recebia no dia seguinte na prova. Entendeu? Esse tipo de país era para ser banido desse tipo de competição. Porque não tem nada mais Infelizmente. triste do que o atleta não ficar com a sua arma para fazer a sua limpeza, fazer aqueles ajustes. Não existe. Não E a existe. É terrível. Jamaica tem bons atiradores, viu? E bons atiradores lá. Mas aí o comportamento, eles em tese levaram vantagem, né? Porque com eles o procedimento devia ser outro, né? As armas deles ficam com eles, né, com o jamaicano, mas eles não têm culpa, né? A culpa é do Não, país não. enfim, apesar de toda a preocupação dos organizadores da prova, ainda tivemos esse problema lá na Jamaica. Mas é isso, o atirador, principalmente o brasileiro, é um herói, cara. Todo atirador brasileiro é um herói, porque são muitas e muitas dificuldades, né? Agora, brasileiro nunca desiste, né? Ainda mais um atirador. Atirador não existe. Alessandro, depois de 2017, quando você foi campeão brasileiro, o Pará deu uma alavancada no tiro prato, muitos adeptos de lá para cá, e acredito que você deve ter contribuído para isso, ou não mudou nada. Cresceu muito o tiro no estado do Pará. Muitos clubes no interior do Pará, no sul do Pará, muitos bons atiradores, né? Dentre eles, meu amigo Edvaldo Né, não sei se você conhece ele, é um grande atirador, foi um dos caras que me incentivou muito no esporte, porque eu sempre tentava atirar para ganhá-lo, né? E então, como eu falei, é bom atirar com os melhores porque você evolui, né?
E a gente também tem feito vários cursos aqui pelo estado do Pará com a turma, para Hoje que você é eles possam instrutor também. aí, né? Sim, sim, sou instrutor, sou IAT também, e a gente tem incentivado muito o esporte aqui no estado do Pará. O esporte mudou muito aqui, ó, cresceu muito, muitos clubes, principalmente no interior. O tiro hoje no interior do estado é muito forte, né? Graças a Deus. Nós estávamos imaginando que vocês iam realizar a maior prova de brasileiro da história. Como tem sido as provas de brasileiro, né? Tem sido provas espetaculares. E provavelmente a gente acredita, pelo menos o povo que estava comentando, muita gente que nunca tinha ido e que temia pelo clima, pelas condições, mas depois que você se tornou conhecido a nível de Brasil, todo mundo queria ir prestigiar a prova no Pará, por lhe conhecer, por saber que você é um cara extremamente sério, extremamente organizado. E de viva presença, eu agradeço pela recepção que eu tive aí. Você fez até um churrasco aí para mim, Vitor, Xavier, Zamboni, Demetrios e companhia, né? Sim. Turma boa, Zamboni, meu grande amigo. Tá sumido, né? Tá sumido. Você tem que Eduardo aí de bater, você Paró... tem que bater menos em Zamboni. Você tem que Eduardo de bater menos. Paropebas, aí, um grande incentivador do esporte do tiro, entrou aí agora e acabou de comentar. Muita gente aqui comentando, muita gente que ele conhece. Diniz, Fagner Diniz, da Diniz Grande Armas. Fagner. Conhece você Então, também, né? Do a Pará. gente, a gente tem feito um bom trabalho aqui, né? Obviamente, muitas outras pessoas contribuem para isso, né? Todos os Ninguém nossos faz presidentes. sozinho, né, Alisson? Não, não, ninguém faz sozinho. Todos os nossos presidentes dos clubes, os diretores de esporte, né? Muitas pessoas cara, entrou no sangue o tiro, entenderam que nós temos armas para o nosso esporte, para praticar a prática saudável do tiro. E essas pessoas têm chegado, têm ajudado. Cara, a construção do nosso clube aqui, mano, foi muita coisa doada pelos sócios. Então, a maioria dos clubes que surgem aqui no Pará são assim. Pessoas que são incentivadas, que vê o exemplo de outros clubes, de outras pessoas sérias, e vão se doando seus tempos, doando seus bens, seus patrimônios, e vão fundando os clubes. E assim o esporte está crescendo. Graças a Deus que as pessoas têm a gente como referência, né? Enquanto isso acontecer, a gente está no caminho certo, né? Como está o quadro de ROs de vocês aí? Nós temos muitos ROs aqui no estado do Pará, mais de 70. E a federação, inclusive, ano passado fez vários cursos e esses cursos foram bancados pela federação. Inclusive, nós temos um instrutor na Herói aqui no Pará, que é o Misael Lema, que é o nosso presidente do clube aqui de Santarém. Acho Então, que está aqui conosco, Misael. Acho que está. grande Misael. Então, grande instrutor, gente seríssima. Então, graças a Deus, o esporte no Pará deu uma boa alavancada, né? Não por causa de mim, com a nossa ajuda, obviamente, mas porque as pessoas entenderam, né, que esse esporte é um esporte sério, nobre, né? Eu também gostaria de salientar que o Exército Brasileiro tem nos ajudado muito aqui, né, na nossa Melhorou região. muito a nível de Brasil, né? Sim. Sim, isso mesmo. Dália perguntou aqui qual é o conselho que você daria para alguém que está começando. Olha, para quem está começando, um abraço a Dália mais uma vez. Primeiro, condicionamento físico é importantíssimo, tá? Eu, no meu caso, eu tive que emagrecer bastante para poder correr bem nas pistas. Treino a seco é importantíssimo, porque também é mais barato você ganhar memória muscular. Você focar, determinar, você escrever as suas metas, os seus alvos, os seus objetivos, persegui-los. Uma coisa que eu faço muito até hoje é filmar os meus treinos, filmar as minhas performances nas provas, e eu mesmo sou meu técnico. Eu mesmo vou lá e vejo o que eu errei, por que eu errei, e aquela situação ali que eu errei, eu vou para a pista e vou treinar aquilo ali até chegar à perfeição. Eu falo que o treino, quando você treina, você chega na perfeição, ou mais próximo da perfeição. Sem treino, não adianta. Você chega na prova, vai divertir. De todo jeito, você vai divertir. Mas aqueles que querem ultrapassar ali dos 95%,
Passar a São barreira mínimos. dos 90, né, Alessandro? Sim, sim, são pequenos detalhes, né, que você precisa corrigir. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram nisso, né? Algumas filmagens eu mandava para o Lucimar, mandava lá para o Jaiminho, para vários outros amigos, o que, que eu estou errando aqui e tal. Eles diziam ali os detalhes, eu ia lá e treinava e corrigia aqueles detalhes. Tiro prático é detalhe. Tiro prático é os mínimos detalhes. Então, eu oriento todos os meus alunos, anotem o que vocês estão aprendendo aqui. Se quiserem me mandar os vídeos, eu olho os vídeos, digo ali, dou as dicas aonde precisa corrigir. E quando a pessoa percebe isso, mentaliza isso, ela começa a treinar e começa a fazer a diferença, começa a evoluir. E quando você atira com pessoas que têm um nível alto, você começa a se comparar, entendeu? Eu tenho planilhas que eu coloco lá as minhas pontuações, meu tempo, e comparo com outros atiradores do mesmo nível que eu. E assim eu vou Percentual de tendo, pontuação você faz também? sim, De uma e prova para outra? vou fazendo, exatamente, eu pego sempre os resultados do Álvaro e das provas que eu faço fora, por exemplo, no Florida Open, eu pego lá os resultados do Cheno, pego os resultados do Manny Breck e vou comparando com os meus, coloco numa planilha e vou comparando. E o meu objetivo é sempre na próxima ter um percentual melhor. Percentual de alfa, percentual melhor de, de, de tempo, enfim. Eu vou sempre fazendo essas estatísticas. Ô, Alessandro, tem algumas perguntas aqui, de ordem, Dália, e tem uns comentários que a gente vai falar aqui sobre configuração de arma. E falta muito pouco tempo aqui para a live encerrar. Aí eu vou pedir a você para a gente encerrar essa daqui e voltar para a gente fazer essas ponderações e depois você Sim? falar dos seus patrocinadores, enfim. Diógenes, a gente vai falar sobre a sua pergunta. Dália perguntou sobre as mulheres, se estão participando, se estão começando aí. Então a gente vai entrar nesses assuntos e peço só venha a todos e que não saiam, que retornem, e a Alessandro também, para a gente continuar, porque foi pouco tempo. Beleza. Vamos lá, Dália, canal Leandro, Alessandro chegou, vamos lá. Walter Júnior, Glauco Laura, Ricardo Piloto, Stone, galera voltando aí. Então, o Diógenes perguntou qual é a STI que você usa e perguntou qual a mola que você usa, se você usa aquela mola hidráulica. Eu nem lembro se ele falou em mola hidráulica, mas eu estou ampliando aqui a pergunta sobre a configuração da arma que você usa. Bom, tá aqui comigo, é uma STI Edge, tá? Ela tem um gatilho de quase 600 gramas, 600 Oh. gramas arredondando. O cano é enluvado, cano enluvado. Eu tenho Pode apontar aqui para mim, porque tem uns novatos aí que não vão saber o que é enluvado, para você explicar. cano enluvado, basicamente, ele é retirado o aço normal do cano, é usinado, né? E então é colocado uma luva de tungstênio. Pois é, Essa luva, Zeca, essa luva de tungstênio, ela deixa o cano mais pesado. Um pouquinho mais pesado, cerca de 50 gramas mais pesado. 50 gramas subindo e 50 gramas descendo, você tem uma arma que pula menos e volta muito mais rápido, né? Então e mais resistente, né? você consegue dar um double tap ali mais rápido, com mais segurança do que uma arma que pula muito, né? Eu uso também um apoio de dedo, sempre usei. Uma vez eu perguntei pro Fió o que ele achava de eu retirar, né, o apoio de dedo. E ele falou: Alessandro, se você atira assim e gosta, não tem por que tirar. Então, eu não tiro. Uso o apoio de dedo. Tem um percussor prolongado, né? Percussor alongado.
apenas para caso tenha alguma imperfeição na munição, ele nos ajude, né? Porque não pode falhar, né? Tenho, obviamente, aqui todas têm que ter, né? Mas ela não vem com esse prolongador do retém do carregador, então eu utilizo. Basicamente, só isso. Você usa a empunhadura original mesmo, né? Original. Nunca mexi. A guia de mola é uma guia. A guia de mola é uma guia de tungstênio e a mola é de 11 libras. Você troca essa mola regularmente ou não? Se eu te falar uma coisa aqui, você não vai acreditar. Nunca troquei essa mola. Acredito que ela deve estar com 10 libras, se for medir. Estou te falando. A tua mola ungida deve estar com 5 libras. Exatamente. E como eu uso guia de tungstênio, ela bate atrás. Então, não quebra. STI. Não quebra. Então, o restante da arma não tem modificação nenhuma, né? Uma STI ED. Alessandro, a nível de Brasil e a nível de mundo, a Production é uma divisão que vem crescendo bastante, né? Vem sucumbindo aí a Standard. Mas provavelmente, em razão da referência que você é, a Standard deve ser muito forte aí, né? Aqui no estado do Pará, você está falando? Sim. Muita gente atira na Standard, muita gente já está atirando na Production. Sério? Hoje, acredito que 50-50. Tá mesmo? Sim. Quando é que você vai vir para a Production? Não sei. Quando a STI fizer uma Production? Talvez. Era um bom pitaco, né? Era um bom pitaco. Eu tenho um contrato com a STI de 24 meses. Então, até o ano que vem, certamente continuarei na Standard. A partir daí, Mundial também, né? Tem um Mundial, né? Sim, tem um Mundial ano que vem. Mas aqui nós temos várias pessoas chegando, várias pessoas atirando bem, chegando bem, entendeu? Além as mulheres, como Dália perguntou. As mulheres estão vindo com força. É mesmo? Temos muitas mulheres, boas mulheres atiradoras, né, participando hoje aqui no estado do Pará, né? E temos até uma outra atiradora que não é do estado do Pará, mas que compete no nosso campeonato, roda em todas as cidades, que é a Valdirene, né? Ela tira na divisão Production, né? E temos várias outras atiradoras. Eu não vou nem falar aqui, que é para não correr o risco de esquecer. Isso é injusto, né? Como? Não vai correr o risco de ser injusto, né? Exatamente. Tem alguma pessoa que perguntou, aqui... eu não me recordo aqui, se você não... Por que não mudou para DVC? Por que não... Eu acho que eu não tive oportunidade. Se tivesse oportunidade, talvez mudaria, até para conhecer mais o produto, conhecer a arma, né? Sempre atirei com a ED, ainda não tive a oportunidade de mudar. Mas se tivesse que mudar, se a STI mandasse, eu mudaria sem nenhum problema. Essa sua ED é a 2011, né? Isso, é a 2011. Você atira com ela desde quando? 2013, 2014? Essa arma ela chegou no passado para mim. Tá? Então, eu só atirei no passado com ela. A outra, atiro desde 2015 com ela. 2015. Sim. E é isso. E assim, como não quebra, né? Não precisa estar trocando muito. Como não quebra, você só usa duas, né? Tô aguardando chegar a terceira. Ah, legal. Ô, Alessandro, adolescentes aí já começaram a tirar? Os pais levando os filhos para competir? Já tem por aí? Temos alguns adolescentes que começaram e agora não tenho visto eles competindo, mas aqui, adolescente, por alguns motivos, né? Dentre eles, estudo, né? Sim. Temos aqui o Tarquínio Júnior, que é o filho do nosso querido amigo Tarquínio, que está estudando medicina, então não tem tempo para nada, é só para estudar. Então ele teve que dar uma parada. Ativamente.
Até a minha filha mesmo, por exemplo, a Camila, também teve que dar uma parada também por conta dos estudos. Mas em todos os nossos clubes do estado do Pará, tanto as mulheres como os jovens, os adolescentes, são incentivados para entrar no tiro e competir, todos. E até tivemos algumas inovações na legislação, né, do Exército, possibilitando que essas pessoas, essas revelações, né, possam aparecer, possam atirar. Né? Ficou mais fácil para atirarem, né, esses jovens. Agora, sim, nos meus cursos, essas pessoas não pagam. Elas têm meu total apoio e faço questão de treiná-los. Sim. Francilene está aqui conosco, Mia Internacional, Demétrios, Kiko, Valmiro Rodeiro e companhia. As pessoas, você recomenda aí geralmente fazer um curso para começar ou a galera vai começando mesmo e depois você tocou numa coisa agora que eu acho importantíssima, tá? Quando eu comecei a atirar, eu perdi muito dinheiro indo para o clube, treinar sem saber o que treinar, como treinar, o que fazer no treino. Então você acaba jogando muito tiro fora. Então, na minha opinião, você economiza quando você faz um curso. Você precisa fazer um curso. Todos precisam ter essa iniciação. São 5 coisas fundamentais aí que as pessoas precisam saber: postura, empunhadura, visada, controle da respiração e controle de gatilho. Se as pessoas não conseguirem encaixar isso na cabeça, vai jogar tiro à toa, vai dar tiro à toa, vai perder dinheiro. Então, essas coisas você aprende no curso. Você aprende com uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, para ir te corrigindo. Por exemplo, eu atiro com os 2 olhos abertos, não atiro com o olho fechado. Mas quando eu comecei a atirar, eu atirava com o olho fechado. Até o curso do Lucimar, quando o Lucimar me deu a dica, né? E eu passo essa dica para todos os meus alunos, como atirar com os 2 olhos abertos. E Então, o quando interessante você... aí, que foi uma coisa também que aconteceu comigo, né? É você ter a coragem de sair em tese de uma zona de conforto, porque apesar de estar começando, mas o sujeito acha que é uma zona de conforto, né? E dar aquele passozinho para trás para tentar dar 2 para frente posteriormente, né? Sim. Já teve situações de a gente corrigir alguns alunos, né? E por eles já estarem, pô, eu atirei a vida toda assim, sempre atirei assim, às vezes a gente percebe que o aluno não recebe direito, né? Aquela orientação. E o aluno não cresce, às vezes não cresce, não consegue crescer, não consegue evoluir, né? Agora, você tem alunos ali que prestam muita atenção, que realmente modificam aquela situação que está fazendo errado, e você vê essa pessoa subindo. Eu nunca, em toda a minha vida de tiro, eu nunca desprezei o conhecimento que me passavam. Nunca desprezei. Seja o conhecimento que vem através de dicas grátis que as pessoas nos dão, ou que a gente pega, ou que a gente acaba pagando, que são nos cursos. Então, eu oriento todas as pessoas que façam um curso antes, né, que aprendam os fundamentos do tiro. Tiro é fundamento. 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 Se você não aprender a base ali, os fundamentos, você não consegue ter uma evolução com aquela base. Entendeu? Depois que você aprender os fundamentos, aí você vai para a pista e começa a aprender as técnicas, né, de deslocamento, né? Eu lembro quando o Vai Lucimar... aprender a treinar os fundamentos, aí depois vai fazer aqueles cursos avançados nas provas, né? Porque é um Sim, verdadeiro curso avançado, tirar com a galera, com você, né? Fiolo, Chimar, Álvaro Neto, Cezinha, Kio, Bicalho. Aí você vai fazendo esses cursos intensivos de prova. Mas primeiro sim. tem que vir lá de trás. Eu lembro que no meu curso eu falava, mas professor Lucimar, eu preciso saber atirar andando, caminhando. E aí ele falou, olha, você vai aprender, mas você
primeiro tem que aprender o básico aqui, os fundamentos, né? Você tem que voltar aqui para o banco da escola, aprender os fundamentos, aí sim você vai conseguir ir evoluindo. Então, não adianta no primeiro curso eu já querer atirar no móvel, né? E fazer um duplo alfa lá no móvel, ou acertar os 2 tiros de primeira, ou fazer uma pista caminhando, atirar caminhando. Você tem que treinar, né? Tem muito detalhezinho ali que você precisa treinar. Então, o curso, ele te abre tua mente. Ele abre a tua mente para você aprender coisas novas, conseguir enxergar os detalhes e conseguir corrigir esses detalhes. É o que eu sempre oriento. Filmem. Filmem os seus treinos, filmem as suas provas, vejam onde errou e vá para seu próximo treino e treine aquilo ali. Treine insistentemente até você chegar à perfeição. Alessandro, você consegue mencionar na sua divisão as revelações ou as pessoas que em breve serão os destaques a nível nacional, a nível de Brasil, que você conheça? Sim, sim. Olha, eu acho que um camarada assim que vai ser, já é um excelente atirador, mas para quem está lá na ponta vai ser um grande problema, né? O Alex Kardec, eu acho que é um excelente atirador, tem Está porte conosco aqui, físico. viu? Está conosco aqui. Um abraço, Alex. Eu acho que ele tem, assim, tudo para detonar mesmo. Deve ser ele é um grande atirador, Já entendeu? é, verdade. Sim, sim, é um grande atirador. O Titela foi um moleque que atirou com a gente lá na estanda e até passar a gente, né? Começou a ganhar as provas e a gente, então, corria atrás do Titela para tentar ganhar dele. Então, eu acho que é um excelente atleta. Nós temos aí o Gui que atira de Open, né? Mato Cara, Grosso. aquele moleque ali tem um futuro assim gigante esperando por ele, né? Quem mais? Temos o Breno, né, filho do Igor Zandi, que também é um moleque que teve uma oportunidade que os pais deram para ele assim fantástica, né, de passar um tempo lá nos Estados Unidos para atirar, para aprender, né? Temos quem mais? A Catarina, né? A Catarina e o seu irmão, acho que são dois moleques assim também que vão dar muito trabalho lá na frente, né? Então, acho que tem muitas pessoas aí vindo, chegando. Isso é muito bom, né? Porque é a nossa renovação, é o nosso futuro, as pessoas que vão suceder os que estão atualmente hoje, né, competindo. Não tem muita gente, Olha, muita gente. Olha Demetrio revelando o segredo aí. Olha aí. Olha aí. Opa! Já vi aqui. Olha aí. Olha o Beleza! negócio aí, rapaz. Quando ele usou pra minha Obrigado. live, rapaz. Vamos fazer mais live. Vamos fazer Ganhei mais um live pouco aí. aí. Que maravilha. Ô, rapaz. Para quem não viu, Obrigado, Demetrio disse que Demetrios. está Muito chegando a obrigado. DVC aí de Alessandro Nascimento. Que maravilha, né? Que Muito coisa boa. obrigado. Na verdade, se a STI fabricasse Production, não sei por que razão não fabrica Production, né? Porque é a arma mais festejada da Standard, indiscutivelmente, indiscutivelmente. Eu digo sempre, uma das coisas que eu tive dificuldade de sair da Standard é assim, rapaz, vou abandonar a STI, porque é uma arma fantástica. Agora, se a STI fizesse Production, acho que deve ser um pacto, não sei por que não fabrica, né? Porque a Tanfo fabrica a Standard, fabrica a Production. A CZ fabrica a Standard, fabrica a Production. Aliás, todas essas aí fabricam Standard, Production, Open, né? PO e não sei mais o que. Mas a STI só fabrica a Open e a Standard, não é isso? Sim, pelo menos acho que eu conheço, né? E não tenho o que reclamar. Todas as minhas armas que eu recebi até hoje da STI, perfeitas. Pequenos detalhes que tem que fazer para cada atirador mesmo, isso não tem jeito. Mas não faço mudanças mirabolosas nas minhas armas. Talvez a próxima arma que eu venha receber, eu não irei mais inovar o cano, né?
Eu acho que tudo é uma questão de você treinar com a arma, de se adaptar a ela. Né? Você Ela, está dizendo aí que a STI tem vocação para armas de ação simples. pronto. Então está respondido aí pelo Dema. É. Isso aí. Quero um dia, já vou logo lançar aí também o desafio para o Dema, numa dessas idas lá na fábrica da STI e junto. Ou, velho. Já ganhei a arma, né? Quem sabe não ganha viagem também. Eu acho que tem que ter o direito de ir lá. Inclusive, aí eu vou dar um pitaco, porque o pitaqueiro está aqui. Porque se tiver que fazer ajuste, você vai falhar. Você já vem com a É arma isso aí. ajustada para você, o gatilhozinho já pronto para você, né? Esses É detalhezinhos isso aí. que ainda Com todo certeza. patrocinado faz isso, né? Todo patrocinado faz isso, Com certeza. né? É muito interessante isso aí. Sim. A Uma 2000, outra coisa que eu gosto de fazer, como eu falei para você, de além de atirar com as pessoas que têm um nível melhor que o seu, o mesmo nível que o seu, também eu, particularmente, eu gosto muito de treinar em alvos difíceis. Tá? Então, quando eu vou para o clube, dificilmente tem alvo aberto. Dificilmente. Eu treino muito pouco com alvo aberto. Basicamente, todos os alvos são difíceis nas pistas que eu treino. eu tenho uma pergunta nesse aspecto, né? E gostaria até que você me arejasse, porque não sei se você faz esse balanço, mas, por exemplo, quando você participa de muitas provas a nível de brasileiro, e a gente sabe que cada estado, dependendo de quem organiza, tem um perfil de prova. Por exemplo, você vai atirar no Espírito Santo, então você sabe que a maioria das pistas serão aquelas pistas mais travadas, mais técnicas, né? Você vai atirar em Atibaia, tem aquele mesclado. Você vai atirar em Blumenau, você tem uma prova mais rápida. Na sua semana que antecede a semana da prova, você tenta focar os treinos nesse tipo de perfil de prova ou não muda? Não. Como eu basicamente eu treino o mês inteiro, treino tudo. Deslocamento, chegada, saída, tiro andando, mas sempre com alvos difíceis. Sempre com dificuldade, com no chute. Eu praticamente nos meus treinos eu não tenho alvo aberto. Então o que acontece? Quando você treina o difícil, quando você chega numa prova, que a prova está fácil, com os alvos abertos, você está tranquilo. E quando a prova é técnica e muito difícil, você está atirando igual você atira no seu treino. Então, você nunca vai me ver treinando coisas fáceis. Sempre treinando com alvos com dificuldade. Entendeu? Ultimamente, eu treinei muito também tiros não convencionais, porque a gente estava vendo muito nas provas tiros não convencionais. Um tiro muito de lado, um tiro muito agachado, um tiro muito mais difícil de fazer e chato, né? Eu acho chato, eu acho que isso aí não, não te evolui, eu acho, na Sim. minha opinião. Você tem condição de fazer provas fluídas, com alvos difíceis, com inovações, entendeu? Que exige técnica do atirador. Essa sua ponderação, Alessandro, ela é muito interessante, porque a gente acaba vendo determinadas. Eu não vou falar prova, mas eu vou falar determinadas pistas que você acaba tirando a paridade das pessoas. Porque você coloca, às vezes, uma janela muito baixa. Aí você tem uma pessoa que ela está um pouco acima do peso e ela não tem condição. Às vezes ela se deita, mas mesmo assim impossibilita o disparo. Então, ideal é se aplicar a regra, que inclusive está lá prevista, dizer assim: não faça da pista ou do posto, né, uma competição física, porque é importante você estar bem fisicamente, mas algumas pessoas elas terão limitações naturais pelo peso, pela idade, por enfermidades, né? Eu gostaria até que você falasse sobre esses pontos, que é uma abordagem muito interessante. Sim, sim. Eu acho que isso aí tem que ser bem relevante também, né? Porque, igual, por exemplo, lá na França. Na França,
certo que é um mundial, né? E eu acho que na França, no mundial tem que exigir muito mesmo. Essas provas nível 4, nível 5, realmente são provas que tem que exigir muito. Lá na França tinha uma corrida, acho que tinha uns 60 metros de corrida lá, numa pista só, que era a pista do Obelisque. Então, Asterix e do Obelisque. Sim. Então, eram uns 60 a 100 metros, mais ou menos, aquela corrida lá. Então, realmente, uma pessoa com um porte E na físico. chegada, era crítico, era? Na chegada tinha uns alvos altos, mas tinha um alvo agachado numa janelinha e o alvo estava a 60 metros. Oxi. Você imagina um tiro agachado numa janela, o alvo está a 60 metros. Depois de uma É corrida de 60 dificílimo. metros. Exatamente, exatamente. Aí Então, assim, aí esse não é tipo de crítico, é prova, hipercrítico. exatamente. Agora, esse tipo de prova eu acho que é aceitável, essas coisas, né? Porque é um mundial, são os melhores do mundo inteiro que estão indo para lá. Mas, de repente, não justifica numa prova nossa nacional. Eu sou favorável que todas as nossas provas nacionais sejam provas técnicas, que exijam a técnica do atirador. Agora, tem provas, como você falou, que exigem muito porte físico, que a gente pode fazer pistas muito mais gostosas de se atirar. Saulinho disse que começou nessa pista lá na França, um friozinho danado. Começou nessa pista. E o cara chegar numa prova de mundial para começar numa pista dessa, Alessandro? Alguém tem que começar, É, mas o cara não quer ser essa pessoa, né? sem dúvida. E o pior é que, por exemplo, quando eu atirei, o sol ele estava exatamente em desfavor. Então, a pólvora que eu utilizei era uma pólvora que você dava um tiro, com o sol vindo de lá, virava um fumacê danado na frente. Você Uma nuvem. praticamente uma nuvem, você não Uma enxergava nuvem direito. negra na frente do alvo. Exatamente. Então, mas é assim, essas coisas fazem a gente crescer, fazem a gente evoluir. Eu gostei muito de atirar lá. Nessa prova, o Álvaro era meu companheiro de equipe, o Cezinha também era companheiro de equipe, inclusive tomou um DQ na terceira pista. Infelizmente, foi uma coisa assim muito chata, porque o Cezinha nos acompanhou em toda a prova lá, nos ajudando lá, torcendo e tudo, porque tinha pego um DQ, né? Uma, uma Abala o grupo, né? Abala o grupo, né? A bala, a bala. Agora, eu gostei muito desse Mundial, porque ele foi um Mundial técnico. Eu gosto muito de provas técnicas. Eu adoro provas técnicas, entendeu? E nesse Mundial eu estava muito bem nos 4 primeiros dias. Estava muito bem. No último dia, eu acho que eu senti a pressão. Aquele nível psicológico que eu te falei, que a gente tem que ter essa preparação. Inclusive, isso que você está falando Eu, aí, Zamboni até comentou. Todo mundo está comentando sobre essa pista aí. Depois vamos falar do PAN, que Demetrio está falando, da candidatura 2021, para a gente não esquecer. Essa pista que você está falando, desse nível. E essas provas de nível mundial, nível altíssimo mesmo, como Demetrio estava falando aí. Essa pista aí, ela decidiu a divisão Open, né? Porque sim, Jaime estava bem nessa prova, né? estava bem. E o Zambon tá Estava abordando atirando aí. muito Essa pista bem. foi quem Foi decidiu exatamente essa pista aí. Sim, foi exatamente essa pista. É como eu falo, a prova não termina, meu amigo. Você tomou a prova só termina na última pista, no último disparo. Porque às vezes a pessoa toma um mic na primeira pista, fez besteira, cometeu algum equívoco, algum erro, aí já fica com aquilo na prova inteira, sabe? Às vezes a pessoa tenta recuperar aquele miss que colocou numa pista, né? Tenta recuperar e acaba colocando vários outros penalidades no decorrer da prova. Então, você sair de uma. Você se sentiu pressionado em razão do bom desempenho que você vinha e digamos que se emocionou? Ou foi o que você atribuiu? Ou era pelo fato de ser um mundial?
primeiro Mundial, né? Estava bem nesse Mundial, concentrado, atirando bem. Eric Grauff estava do nosso lado, atirando. Eric Grau, para quem não sabe, é a lenda do tiro mundial, 7 vezes campeão mundial, em todas as divisões que disputou foi campeão mundial. Sim. Só. As TVs no último dia estavam do nosso lado ali no squad do lado, né? Então aquele monte de gente, fatalmente as pessoas ficavam olhando a gente também atirando. Então a gente estava atirando com a equipe da Tcheca, né? A equipe tcheca estava no nosso squad, o pessoal da CZ, equipe da CZ estava atirando lá conosco, equipe fortíssima da Standa. Então, camarada, no último dia eu senti esse peso da prova. Uma prova dessa tem um peso muito grande. Exige uma preparação psicológica muito grande do atleta. Você chegou quantos dias antes? Feito. E nesse último dia eu fiz 4 Miss. Você chegou quantos dias antes lá para a competição? Cheguei 3 dias antes na prova. 3 dias? 3 dias, é. Deu para se adaptar bem? Foi lá, conheceu o local da competição? Sim, foi tranquilo. Eu não tive nenhum tipo de problema. Agora na Tailândia, né, que a gente conversou muito para chegar com bastante antecedência ou até fazer uma pausa em algum lugar para você, por conta da diferença, né, diferença do fuso, né, que muitas pessoas passam mal. Mas lá não tive problema nenhum, nada. Cheguei 3 dias, tranquilo, de boa. Agora é uma experiência fantástica. Foi meu primeiro mundial. Espero poder fazer outros, se Deus quiser. Mas é uma experiência que todo atleta deveria ter. Igual no Florida Open. Quem quer ter uma experiência boa, né? Florida Open é uma prova que é muito técnica também. Eles capricham lá na construção das pistas e dá para você se divertir bastante e iniciar o ano com o pé direito, né? Fevereiro de todo ano, né? Sim, todo ano de fevereiro. Esse ano agora levamos uma turma aqui do Pará para lá. A cada Inclusive... dia está indo mais brasileiros, né? Sim, sim, sim. Esse ano nós levamos um chinês com a gente, o Shen. Não sei se você conhece o Shen. Conheço. Foi conosco, nos deu um pouquinho de trabalho lá, mas foi uma excelente companhia. Não, o chinês não dá trabalho, eu não acredito. Eu não acredito, né? Zamboni está aqui conosco também. Um abraço para Zamboni. Abraço, Zamboni, meu irmãozão do peito. Meu amigão. Você acha que existe a probabilidade do Brasil sediar o PAN de 2021? Acho que sim, acho que temos total condição de sediar um PAN. Os nossos clubes no Brasil são clubes que têm condições, né, de receber um Pan-Americano. E torço para isso, né? Atirar um PAN em casa. Tirei o PAN de 2000 e... Acho, se eu não me engano, foi 2015, que foi lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Né? Excelente prova. Acho que temos total condição e torço para isso. Sim. Demetrio estava falando aí que existe a probabilidade do campeonato retomar em agosto. Já acho que 2020 ainda vai ter essas etapas de brasileiro. Pelo menos a restante, né? Espero que volte, meu amigo. Retornando a agosto, pelo calendário, nós teríamos o quê? Mais 2? Mais 3? Mais 2, né? Eu acho que 3 etapas, né? Que não vai ter em julho. Acho que 3 etapas. Setembro seria Pernambuco, Sim. a final Paraíba e a outra era onde? Campo Grande, né? Não, a última é na Paraíba. Não. Acho que Campo Grande seria agora, a 4ª etapa. Então agosto seria Campo Grande, né? Eu não lembro aqui. Provavelmente. Porque Demetrio Vitória foi pode lá nos atrás, corrigir né? aí. Calendário. Vitória foi lá atrás, né? Mas para essas provas aí em agosto, eu, por exemplo, vou dar uma dica para a turma.
Deu uma Pausou um travadinha pouquinho aqui aqui. Se para for dar uma mim. dica para a turma, se tiver agosto mesmo, é já começar a treinar agora. Já Deu uma iniciar os travadinha aqui para mim. treinamentos para chegar bem lá em agosto. Não sei para Chega de vocês aí. férias. Deu uma travada para mim aqui. Não sei para a turma aí se está chegando. Para mim deu uma travada. Para agosto começar agora, né, Alessandro? Acho que travou aí, Alessandro. Pelo menos para mim. Não sei se vocês aí estão. Oi, Gilmar. Ok? Ok. É, travou. Deu uma travadinha. Amiga, acho que encerramos os principais pontos. Vamos falar aí dos seus patrocinadores, das pessoas que você quer mandar recado aí. Fica à vontade, amigo. O espaço. De antemão, já quero agradecer pela sua benevolência, pela sua deferência em participar da nossa live. Hoje eu não vou anunciar o próximo convidado, eu já falei com ele, mas ele está doente, estou esperando ele se recuperar. E daqui para quarta-feira a gente define. Eu tenho uma lista, mas essa pessoa, se tudo der certo, será da próxima segunda-feira. Um amigo seu, um amigo nosso, amigo do Tiro, muito conhecido no Brasil. E se Deus quiser, ele vai estar pronto para segunda-feira a gente falar com ele. Bom, gostaria de agradecer a você, Gilmar, pelo carinho aí, a todos os nossos amigos que estão conosco aí, que mandaram tantas e tantas mensagens. Às vezes não dá para a gente ler todas aqui, né? É lamentável, E mas não dá. é verdade. César Mas Castro está aí, mandando um abraço para você. um abraço, amigo César, Cezinha. Francilene Vargas aqui com você, competindo pelo Pará, né? A Fran, grande Fran. Então, gostaria de agradecer a você aí pelo espaço. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Sempre estarei aqui à disposição de você, dos amigos aí, para a gente bater um papo, conversar. Gostaria que a nossa prova acontecesse semana que vem aqui em Santarém, mas infelizmente não foi possível. Mas tenho certeza que vamos sair desse vírus aí, desse problema, dessa pandemia, muito mais unidos, muito mais fortes, né? Muito mais pensativos na família, muito mais família, né? Verdade. Nos cuidar mais, inclusive, né, para que essas coisas não voltem a acontecer. Mas estou com muita saudade de todo mundo, muita saudade de voltar a atirar. Volmir, Fran, de Roraima, muita saudade. Lucimar, nosso mestre, um beijo, grande mestre, meu professor. Gostaria de agradecer meus patrocinadores, STI, Tactical Gear, Dr. Fide, a Constro Norte aqui em Santarém, a Delta Veículos, que é concessionária Mitsubishi, Morige, né? Meu Deus, se eu não lembrar todos aqui, eu estou ferrado. Pode ser. Nosso amigo Zeca Simões, lá da Steel Custom. Meu amigo, gente boa demais. Sim. E Armazém da Construção. Enfim, tem muitos amigos, muitas boas pessoas que investem na gente, que acreditam na Fala em gente. Zambono aí, ó. Zambono pediu pra você falar nele, ó. O meu amigo Zambon, já falei, meu amigo do peito, meu irmão camarada, está em todas com a gente. E é isso, camarada. Muito obrigado, agradeço de coração a todas as pessoas que estiveram aí conosco, Corsino aí também, nosso amigo Kiko, muito obrigado. Estou sempre aqui à disposição e espero que a gente possa fazer essa prova em Santarém novamente, todos possam vir, curtir a nossa cidade, nossa culinária, o povo paraense, que é um povo fantástico, acolhedor, você sabe disso, Gilmar. E Verdade. espero Eu nos sou fã do encontrarmos povo em do Pará. breve. Ao pé do chão, tô com saudade. Pessoal do Rio aí, ó, Mar, Júlia. Ô, Júlia, grande Omar, meus amigos. Muito feliz por vocês estarem aí conosco. Amigo, eu só tenho a agradecer a você e a todos que estão participando das nossas lives. Eu quero deixar bem claro que as pessoas estão sendo convidadas. Se eu pudesse, eu convidava tudo ao mesmo tempo, para um não achar que é mais ou menos importante do que o outro. Todos têm a mesma importância. As lives estão sendo muito importantes para a gente, para o crescimento do tiro, para as informações das pessoas que estão começando, para a interação das pessoas que já atiram, rever os amigos, conversar e bater esse papo. E para a gente aqui, que representa o CP Tiro, que é um clube indoor, a gente não teve oportunidade ainda de inaugurar o nosso clube em razão da pandemia. E quando ele ficou pronto, o CR
tudo autorizado, veio essa pandemia e a gente acabou não conseguindo inaugurar. Eu acredito que nós temos um dos clubes indoors. Não posso dizer jamais que é o melhor, porque tem muitos clubes muito bons no Brasil, mas a gente tem um clube com um dos estandes de 12 por 25 metros de profundidade, sem nenhuma coluna no meio. Né? Muito bom. A parte Quero superior conhecer. é um stand. Como? Quero conhecer. Você tem a obrigação moral de conhecer. Você tem a obrigação moral de conhecer. Vai ter que, quando vir para a prova do Nordeste, vai ter que descer em Fortaleza. Aí vem você, Zamboni e Vitor. Aí passa no clube, conhece, faz um pré-treino para a competição. Vou levar meu amigo Misael Lema, meu amigo aqui de Santarém, que me acompanha em todas também. Meu amigo seu é meu amigo. Recebo com o maior prazer, até porque fui muito bem recebido aí. Eu, Vitor, Xavier, a turma do Rio Grande do Norte foi muito bem recebida. Nem tivemos a oportunidade de retribuir a recepção, porque você saiu da prova de Natal nas carreiras para pegar o voo, não ficou para premiação. Rapaz, se eu te contar o que aconteceu naquele dia, foi eu e o Álvaro, nós fomos juntos, tivemos um problema na estrada, mas isso fica para outra oportunidade. Fica próximo. Pois é, mas só deu tempo vocês tomarem o banho, não conseguiu o canto, vocês tomarem banho e vocês foram embora. Não teve oportunidade para nada. E eu quero pedir desculpa às pessoas que participam, porque muita gente aqui, a gente não consegue dar um alô, não consegue responder a todas as perguntas, não consegue marcar a presença da pessoa aqui na live, mas saibam que a gente fica muito grato por vocês estarem participando, porque toda segunda-feira, às 19 horas, você marca os seus seguidores aí, Alessandra, a partir de hoje, toda segunda-feira, às 19 horas, live Sepetiro. Live Sepetiro. E a próxima, se Deus quiser, se o nosso amigo se recuperar, vai ser um amigo seu aí, um amigo de squad. Ó, cadê a dica? E vai ser sucesso. Tá bom, muito obrigado, pessoal. Um beijo no coração. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe nossa nação, nosso estado, nossos atiradores. Que ninguém mais pegue o coronavírus, né? E é isso aí. Vamos voltar logo em breve, nos encontrar todo mundo. Um beijo no coração de todo mundo. E muito obrigado, Gilmar. Irmãozão do peito aí. Tamo junto. Obrigado. Um abraço. Tchau.